Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Loteca no YouTube. Vamos aqui para a programação do concurso número 1243 da Loteca. Vamos ter jogos válidos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, que acontecerão nesse meio de semana, terça e quarta, 14 e 15 de abril de 2026. Vamos à relação de jogos então. Jogo 01, Corinthians, Independente Santa Fé da Colômbia, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 02, Cerro Porteño do Paraguai e Atlético Juniors da Colômbia, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 03, Estudiantes da Argentina e Cusco do Peru, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 04, Nacional do Uruguai e Deportes Tolima da Colômbia, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 05, Grêmio e Deportivo Riestra da Argentina, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 06, São Paulo e O'Higgins do Chile, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 07, Boca Juniors da Argentina e Barcelona do Equador, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 08, Vasco da Gama e Audax Italiano do Chile, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 09, Santos e Deportivo Recoleta do Paraguai, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogo 10, LDU do Equador e Mirassol, jogo na terça pela Libertadores. Jogo 11, Cruzeiro e Universidade Católica do Chile, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 12, Libertad do Paraguai e Rosário Central da Argentina, jogo na quarta pela Libertadores. Jogo 13, Racing da Argentina e Botafogo, jogo na quarta pela Sul-Americana. Jogo 14, Fluminense e Independente Rivadavia da Argentina, jogo na quarta pela Libertadores. Vamos então aos nossos palpites nessa rodada concurso 1243 da Loteca. Jogo 01, Corinthians, Independente Santa Fé da Colômbia, jogo na quarta pela Libertadores. Apesar do péssimo futebol apresentando no jogo pelo Brasileiro contra o Palmeiras, na Libertadores o time estreou bem e jogando em casa contra o Independente Santa Fé leva um ligeiro favoritismo. Vou apostar no Corinthians. Jogo uma coluna 1. Jogo 02, Cerro Porteño do Paraguai e Atlético Juniors da Colômbia, jogo na terça pela Libertadores. Vi 2 jogos do Cerro Porteño no Campeonato Paraguaio, achei o time muito fraco. Vi o jogo do Atlético Juniors contra o Palmeiras, parece ser um time bem melhor. Então mesmo jogando fora de casa, meu palpite vai para a vitória do Atlético Juniors. Jogo 2 coluna 2. Jogo 03, Estudiantes da Argentina e Cusco do Peru, jogo na terça pela Libertadores. Grande favoritismo para a equipe argentina. Tem um time melhor e joga em casa diante de sua torcida. Grande favorito para o confronto. Jogo 3 coluna 1. Jogo 04, Nacional do Uruguai e Deportes Tolima da Colômbia, jogo na terça pela Libertadores. Confronto bem equilibrado, vai dar um bom duelo. Jogo que tem tudo para terminar empatado. Jogo 4 coluna do meio. Jogo 05, Grêmio e Deportivo Riestra da Argentina, jogo na terça pela Sul-Americana. Jogando na Arena Grêmio, o tricolor gaúcho é o favorito para o confronto. Apesar de uma campanha não tão boa no Brasileiro, deve garantir a vitória nesse confronto pela Sul-Americana. Jogo 5 coluna 1. Jogo 06, São Paulo e O'Higgins do Chile, jogo na terça pela Sul-Americana. Esse time chileno é muito fraco. Jogando em casa, apesar de ter um técnico mais fraco ainda do que o time chileno como um todo, não tem como São Paulo perder esse jogo. Vai dar vitória tricolor. Jogo 6 coluna 1. Jogo 07, Boca Juniors da Argentina e Barcelona do Equador, jogo na terça pela Libertadores. Um bom jogo na Liberta. Jogando na La Bombonera, o favoritismo vai para o Boca, mas não vai ser jogo fácil não. Jogo 7 coluna 1. Jogo 08, Vasco da Gama e Audax Italiano do Chile, jogo na terça pela Sul-Americana. Nos seus altos e baixos, o Vascão deve garantir a vitória contra o time chileno. Vai ser um jogo difícil, mas vai dar vitória vascaína no confronto. Jogo 8 coluna 1. Jogo 09, Santos e Deportivo Recoleta do Paraguai, jogo na terça pela Sul-Americana. Mesmo apresentado um ruim futebol, o Santos é o favorito, jogando em casa contra o desconhecido Deportivo Recoleta. Vai ser um vexame se o Santos não conquistar a vitória nesse confronto. Jogo 9 coluna 1. Jogo 10, LDU do Equador e Mirassol, jogo na terça pela Libertadores. LDU é um dos times mais tradicionais da América do Sul, e jogando em casa contra o Mirassol, sensação brasileira em 2025 e verdadeiro fiasco em 2026, amplo favoritismo para os equatorianos. Jogo 10 coluna 1. Jogo 11, Cruzeiro e Universidade Católica do Chile, jogo na quarta pela Libertadores. Bom confronto pela Libertadores.
Pensei seriamente em jogar no empate, mas pelo fator casa, vou jogar minhas fichas no Cruzeiro. Tomara que não me arrependa. Jogo 11 coluna 1. Jogo 12, Libertad do Paraguai e Rosário Central da Argentina, jogo na quarta pela Libertadores. Duas equipes tradicionais da América do Sul. O Libertad não vem bem no campeonato paraguaio, já o Rosário é o quinto colocado no seu grupo no campeonato argentino. Confronto bem equilibrado, vou apostar no empate. Jogo 12 coluna do meio. Jogo 13, Racing da Argentina e Botafogo, jogo na quarta pela Sul-Americana. O Racing não vem muito bem no campeonato argentino, mas o Botafogo vem pior ainda no campeonato brasileiro. Difícil prever um palpite nesse jogo. Pode tudo acontecer. Vou arriscar fazer meu duplo aqui. Jogo 13, duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 14, Fluminense e Independiente Rivadavia da Argentina, jogo na quarta pela Libertadores. Bom confronto entre times que estão muito bem nos seus campeonatos nacionais. O Flu é co-líder no brasileiro enquanto o Independiente Rivadavia lidera seu grupo no argentino. Promessa de jogão. Vou apostar no Fluminense pelo fator Maracanã, mas vai ser uma parada difícil pro tricolor. Jogo 14 coluna 1. E aí pessoal, o que acharam dos meus palpites? Concordam, discordam? Qual o palpite de vocês para os jogos desse concurso da Loteca? Deixem seus palpites e opiniões na seção de comentários desse vídeo. Boa sorte a todos e um grande abraço!